né? Vou chamar agora o segundo trabalho, né? A acadêmica Kelly Cristine Augusto Trindade. Ela vai falar sobre a interdição parcial do portador do síndrome de Down. Kelly, você está com a palavra. Bom dia aos componentes da mesa, bom dia aos presentes, professores e acadêmicos. A minha missão aqui é falar de maneira superficial sobre a interdição parcial dos portadores de síndrome de Down. Eu cheguei a esse tema porque eu percebi que existe uma enorme discrepância entre a situação fática e jurídica dos sindrômicos. E apesar de ser uma síndrome muito comum, as pessoas têm pouco conhecimento sobre ela. Apesar de ser contra o que nós imaginamos, a síndrome de Down é uma síndrome muito comum porque ocorre em 1 a cada 700 nascimentos. Quando ocorre a formação do embrião, essa síndrome se manifesta quando esse embrião é formado por 47 pares de cromossomos e não por 46. Esse cromossomo a mais, ele vai se representar em cada indivíduo de maneira diferente. Apesar de ser uma síndrome comum, ela ainda não tem lei específica, ao contrário do espectro autista, que possui hoje a Lei Berenice Piana, a Lei número 12.764 de 2012. O intuito do meu trabalho é a possibilidade de demonstrar que a interdição parcial é melhor para o sindrômico, não devendo ser aplicada mecanicamente a interdição total. Para tanto, nós precisamos entender, ainda que de maneira superficial, eu repito, algumas características da síndrome. Precisamos nos desprender de quaisquer preconceitos. Quando nós tratamos do que nós não conhecemos, nós não temos o direito de formar preconceitos. Nós temos o dever de buscar esclarecimentos. Inicialmente, nós temos que entender que deficiência e doença não são sinônimos. A doença requer uma reeducação do indivíduo. Ele deve voltar a ter a vida que ele tinha até então de maneira normal. O deficiente, ele nasce com a deficiência. A deficiência é inerente ao ser humano. Com ele, a deficiência vai permanecer por toda a sua vida. Então ele tem que aprender a conviver com a sociedade e a sociedade aprender a conviver com esse deficiente, com suas limitações e suas habilidades. Porque apesar de nós ignorarmos esse fato, os sindrômicos têm muitas habilidades. Por isso, nós podemos dizer que um portador de síndrome de Down, ele não tem Down, ele é Down. A deficiência, ela é formada por um fator clínico, um fator social e um fator educacional. Uma das suas maiores características é a insuficiência intelectual. Todos esses fatores culminam na exclusão social. Não raras vezes, os sindrômicos apresentam distúrbios de comportamento e distúrbios psiquiátricos. E nós sempre atrelamos esses distúrbios à síndrome, mas nós esquecemos de perceber que a exclusão social leva a esses distúrbios. Qualquer indivíduo que se sentir marginalizado, acuado, excluído, sendo ou não sindrômico, ele terá reflexos na sua maneira de ser. O diagnóstico, para ser feito, ele avalia alguns fatores. Ele avalia o fator psicométrico, que avalia o QI do sindrômico em questão. Ele avalia a aptidão para aprendizagem, que é a sua relação consigo mesmo, como ele trata da sua higiene pessoal, a sua relação interpessoal. E ele avalia também o seu ajustamento social. Qual é a possibilidade desse sindrômico conviver na sociedade? Dessa maneira, avaliando todos esses fatores, o sindrômico ele é classificado em grau profundo, necessitando de cuidados permanentes, em grau severo e grave, necessitando de auxílio para algumas coisas e treinamento para algumas outras atividades da vida cotidiana, e ele pode ser classificado num grau leve, grau em que a pessoa pode ter uma vida totalmente independente. A interdição, ela deve ter um cunho social. A sua essência é social. Não pode ser jamais visualizada como uma maneira de exclusão oficializada. Ela tem que buscar, acima de quaisquer coisas, a proteção do incapaz.
Muitas vezes, essa proteção ela é conseguida através da interdição parcial. Você vai proteger esse capaz, incluindo-o na sociedade, incluindo-o no mercado de trabalho. A partir da interdição, busca-se garantir os direitos e garantias individuais do sindrômico, quais sejam o direito à vida, em sua dupla acepção. O sindrômico ele tem o direito de estar vivo e ter uma vida digna. O direito à igualdade, à não discriminação, ao atendimento prioritário, à educação, ao mínimo existencial e, principalmente, o direito à dignidade. O processo de interdição ele é feito de dois momentos cruciais. Um deles é a inspeção pessoal, que ouso dizer ser o momento mais especial do processo. Porque neste momento, o magistrado vai ter uma íntima ligação com o interditado em questão. Ele vai poder ver como esse interditando vê o mundo à sua volta e a sua capacidade de se adequar a ele. Outro momento muito especial é a perícia. Esta deveria verificar aqueles fatores que eu mencionei do diagnóstico. No entanto, ela é feita de maneira muito superficial. A interdição, ela deve sim avaliar o interditando, mas acima de tudo, deve avaliar a família em que este está inserido. A curatela, ela deve ser um meio de integrar o deficiente na sociedade. É dever do Estado fornecer meios de integração, desde o nascimento daquela criança sindrômica. Se isso for feito desde o nascimento, essa criança tem enormes possibilidades de ser incluída efetivamente na sociedade. O Estado, assim, deve fornecer escolas com profissionais qualificados, fisioterapia, fonoaudiologia, centros especializados, desde o nascimento dessa criança. O apoio à família que tem no seu meio uma criança sindrômica. Nós, acadêmicos de direito, somos quem defenderá os interesses dessa parcela tão especial da população, de modo que devemos nos conscientizar que o problema não é apenas estrutural. Por vezes, ele é pessoal. Por inúmeras vezes, os profissionais atuam sem perceber as peculiaridades do caso e, por vezes, agem movidos pelos valores errados, não atendendo às necessidades do síndrome. Os defensores dessa causa devem orientar as famílias, que muitas vezes buscam nesses profissionais um norte a seguir. Nós, acadêmicos, temos o dever de reacender a natureza social do nosso curso, que vem se apagando, e, por consequência, a natureza social do processo de interdição. Devemos ver aquele que se encontra excluído e à margem da sociedade com amor, com dignidade, nunca com pena. Devemos utilizar o nosso conhecimento para sempre prezar pelo respeito às garantias individuais dos excluídos. Nos últimos tempos, percebemos nas ruas o clamor por uma sociedade melhor, mas esquecemos que ela nasce conosco. Essa sociedade melhor somente acontecerá quando nos colocarmos no lugar daquele que se encontra em situação inferior à nossa. Vamos às APAES, vamos ao Centro de Recuperação de Alcoólatras, às ruas, às nossas praças. Vamos ao encontro daqueles que necessitam de ajuda. Vamos deixar de lado os preconceitos que nos levam a julgá-los e tentar ajudá-los, fornecer uma palavra amiga. Na maioria das vezes, aquelas famílias que têm em seu meio portadores de deficiência ou qualquer outra dificuldade, neste caso em especial portadores de síndrome de Down, precisam apenas de um apoio, uma orientação para buscar o melhor para aquele ente que até então imaginavam estar condenado a uma situação imutável. A atual aplicação da interdição total, de maneira mecânica aos portadores de síndrome de Down, é fruto de um sistema abarrotado, de um problema estrutural, mas, sobretudo, de uma era que desconsidera a dor do próximo em benefício próprio. Para finalizar, quero dizer que a pesquisa que resultou no trabalho disponível na biblioteca teve como fonte inspiradora um homem que também necessitou de uma palavra amiga e de um sopro de credibilidade. Um homem que superou anos de alcoolismo porque teve em seus caminhos pessoas que superaram seus preconceitos e julgamentos tolos para ajudar o próximo. Este trabalho é dedicado ao meu avô materno, Valdemar Augusto, e espero que, sinceramente, as pessoas se disponibilizem a ajudar o próximo e a enxergar ele como um ser humano que é, para que a sociedade que tanto clamamos possa vir a existir e
e para que os acadêmicos e profissionais do direito atendam novamente à essência deste curso. Muito obrigada.